Olá, o meu nome é Rodrigo Ferretti, eu quero agradecer muito a oportunidade e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está no livro Obras Póstumas, que é sobre o egoísmo e o orgulho. É um dos tópicos deste livro que são anotações que foram lançadas depois da morte de Allan Kardec. Então nós vamos trabalhar sobre as causas, os seus efeitos, as suas consequências e o que a gente pode fazer? Quais que são os meios de se destruir o egoísmo e o orgulho? Então, esse tema é importante muito em função da necessidade da caridade e da humildade, que são, na verdade, a antítese desses dois graves problemas que a nossa humanidade mantém. Então, o orgulho é uma exaltação da personalidade. É uma ilusão a respeito da própria importância. Existe uma comparação em relação às outras pessoas e sempre se considera melhor. Então a gente vê aí uma grande ausência de autoconhecimento. E a gente pode dizer que o orgulho é o sentimento. O egoísmo, o próprio Kardec fala isso no Obras Póstumas, ele é uma consequência do orgulho. Então, o egoísmo é um exagero em relação aos próprios interesses. E a gente vai lembrar que egoísmo tem a ver com o ego. O ego da própria pessoa está no centro. E aí, então, se o orgulho é o sentimento, a gente pode analisar que o egoísmo é a ação, é o comportamento. O egoísmo é onde vai se manifestar o sentimento do orgulho. Por isso os dois estão tão associados um ao outro. E é então muito comum das pessoas confundirem o orgulho com a autoestima. Então muitas pessoas, por serem muito orgulhosas, muitas vezes obtêm muitas coisas, porque focam somente em si. Mas orgulho e autoestima são muito diferentes. O orgulho nós vamos entender como uma mazela da alma, uma doença da alma. Enquanto a autoestima é algo extremamente favorável, algo extremamente saudável. E a autoestima, ela se firma em dois pilares. O pilar do reconhecimento do valor pessoal. Então a pessoa se sente merecedora de esperar o melhor, porque ela está buscando o melhor. E a autoestima também se fixa no pilar de que a pessoa ela dá conta de enfrentar os desafios da vida. Então são coisas muito diferentes do orgulho, na verdade, apesar das pessoas muitas vezes confundirem. Então, a autoestima é saudável, o orgulho deve ser superado, deve ser destruído, como o próprio Allan Kardec colocou no Obras Póstumas. E dentro da necessidade de se desenvolver, de se aprimorar a humildade, também se confunde muito a humildade com a menos-valia, a autoestima baixa, o desleixo, a acomodação, às vezes a pobreza, e não tem nada a ver com isso. Na humildade, a gente vai ver alguém que tem um bom nível de autoconhecimento. É alguém que reconhece o próprio valor, mas alguém que não desmerece ninguém. E aí então, dentro da visão espírita, a gente vai lembrar que os espíritos, quanto mais nobres, quanto mais evoluídos, mais humildes eles são. Aí a gente lembra até de Jesus, quando o doutor da lei vai e chama Jesus de bom mestre. Jesus, com um pleno sentimento de humildade, disse: mas por que você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. Então, Jesus, ele não é só um espírito puro, ele é um espírito crístico. Ele alcançou um grau máximo a que está destinado a um espírito. E, no entanto, mesmo chegando nesse patamar de evolução tão grande, que não cessa de crescer, ele sabe
distância infinita que ainda o separa de Deus em termos de elevação espiritual e de todos os atributos que a gente possa pensar. Então, isso é humildade. Reconhecer que tem valor, mas reconhecer que o outro também tem valor, reconhecer que em relação a Deus nós sempre teremos o que crescer para cada vez mais nos aproximarmos do Criador. E aí, numa das obras da codificação, que é o Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão de número 785, quando Kardec pergunta aos imortais: qual o maior obstáculo ao progresso? Essa pergunta ela está dentro da lei do progresso, aquela parte do Livro dos Espíritos que trata das leis morais, das leis divinas, e essa pergunta está dentro da lei do progresso. Então, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta dos imortais, dos espíritos superiores, foi o orgulho e o egoísmo. Então, por isso, é tão importante, quando a gente pensa no crescimento da humanidade, no desenvolvimento de nós mesmos, a necessidade de cada um de nós trabalhar o orgulho e o egoísmo. Mas então, e as causas? Quais que são as causas? De onde que vem o orgulho e o egoísmo? Como é que começou essa mazela, essa dificuldade em nós, habitantes aqui do planeta Terra? Porque essa é uma questão grave da nossa humanidade. E aí então, a gente lembra que o egoísmo é a visão do bem, mas é a visão do bem somente para si. Existe a busca do bem, mas é um interesse muito focado para si e para os seus somente, em detrimento, muitas vezes, dos outros. E nisso tem uma grande gravidade. E Allan Kardec, ele traz que tanto o orgulho quanto o egoísmo, eles são aí resquícios que estão em nós do instinto de conservação, da lei da sobrevivência, da lei de conservação. Então, é algo que vem com a gente das fases, dos estágios anteriores. Porque os animais têm um instinto de preservação e eles agem muitas vezes de forma egoísta para a própria sobrevivência, para a sobrevivência da prole. Mas a questão é que o ser humano já está um patamar acima. O ser humano já traz o desenvolvimento da razão. Então, o ser humano, no estágio que nós estamos, nós já conseguimos pensar, refletir, discernir. Então, é lógico que o nosso objetivo é de utilizar desses recursos. Quando nós estávamos ainda num estágio mais primitivo, tribal, quando a humanidade ainda não tinha desenvolvido a civilização, a agricultura, os seres humanos, para uma questão de sobrevivência, se impunham, tinham a necessidade de lutar, de pegar, para poderem defender aquilo que é seu, para poderem conseguir sobreviver. Mas a partir do momento que o ser humano desenvolveu de forma mais aprimorada o discernimento, a razão e a própria inteligência, é para que a gente use isso para o bem de todos. Então antes poderia até ser uma questão de sobrevivência, mas a partir do momento que o ser humano conseguiu controlar o estoque de alimentos, fazer provisões e prever em relação ao futuro, aí não houve mais essa necessidade de se agir com egoísmo, de querer somente para si. Então, não precisa faltar para ninguém. É possível ter para todos com bom senso. Mas é claro, cada um deve fazer a sua parte, cada um deve fazer o seu movimento, mas sem esse impulso de querer só para si. E então a gente encontra no livro Obras Póstumas, logo na página 236,
35, quando Kardec fala sobre isso. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e a sua utilidade, porquanto Deus nada pôde ter feito de inútil. Ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, a questão não é um problema da gente querer conservar, se manter. O problema está no abuso, no excesso. Então, eu buscar trabalhar, poupar, isso é natural. O abuso está em atropelar os direitos do outro, está em ignorar que o outro também tem necessidades. Então é nesse sentido. E a gente vai lembrar também que o orgulho e o egoísmo são os grandes males da humanidade. Então, a Terra, ela é um planeta de provas e expiações, habitada por espíritos imperfeitos, que trazem em si ainda mais características de materialidade do que de espiritualidade, mais predomínio do mal do que do bem. Por quê? O orgulho e o egoísmo ainda predominam no nosso psiquismo, no nosso ser. O nosso objetivo não é de nos angelizarmos. O nosso objetivo é de nos humanizarmos. Então, quando a gente pensa na escala dos mundos, que tem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, acima dos mundos de regeneração, nós encontramos os mundos ditosos ou felizes, que são habitados por espíritos bons, que são os verdadeiros espíritos que já conquistaram a sua humanidade. Os seres que são os chamados de anjos habitam os mundos celestes. Então, o nosso objetivo não é dar saltos evolutivos. O nosso objetivo é o crescimento degrau a degrau. Então, nós deveremos trabalhar e desenvolver a nossa humanidade, os sentimentos que nos ligam profundamente ao melhor que a humanidade pode oferecer. Então, falar neste tema é um tema muito importante, porque vamos nos lembrar, nós estamos num período de transição e já estamos vivendo plenamente este período, onde nós estaremos sendo muito testados no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Então, o cuidado maior que deveremos ter, porque o orgulho e o egoísmo se manifestam principalmente nas relações. Então, aquele sentimento de sabe mais do que o outro, de que é mais merecedor do que o outro, de que é melhor do que o outro. Vamos tomar cuidado com isso, porque o nosso objetivo para que a gente possa conviver bem em sociedade, para que a gente possa proporcionar a nossa cota de contribuição à elevação da humanidade, passa pela transformação de nós mesmos. Portanto, nós deveremos ter muita vigilância nestes momentos, nesses dias de transição. E aí, no livro Obras Póstumas, Kardec vem dizer o seguinte, que não podem ser felizes as pessoas se elas não viverem em paz. Está também na página 226. Então ele diz o seguinte, não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem por conseguinte, igualdade, nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Então, é necessário a gente extirpar
essa chaga da humanidade, essa chaga que nós trazemos em nós e que nós deveremos fazer esforços verdadeiros para conseguir superar, para conseguir mudar isso daí. E aí, quando as pessoas olham os dias de hoje, olham os noticiários, olham para o lado, olham às vezes para as próprias atitudes, tem gente que acha que, olha, mudar isso daí é muito difícil ou praticamente impossível. Porque quando a gente olha na história, em todas as épocas da humanidade, o orgulho e o egoísmo esteve presente nas pessoas, nas nações. É verdade. Quando a gente olha historicamente, a gente olha os fatos históricos, a gente diz, meu Deus, mas como que a humanidade foi capaz de fazer uma coisa dessa? E a gente lembra que a humanidade somos nós. Mas também já fomos capazes de realizar conquistas. Então, ao longo de toda a história da humanidade, o ser humano tem sim, gradativamente, despertado em si a necessidade do bem, do bom, do belo, da caridade, da vivência da fraternidade, onde cada vez mais esse sentimento de amor de uns pelos outros tem surgido cada vez mais. Mas nós deveremos fortalecer mais ainda esses sentimentos, porque ainda temos muito trabalho a ser feito. Então, não vamos nos esquecer que o progresso é uma lei da natureza. Tudo progride, os mundos progridem, os seres progridem e o ser humano também progride. Então a nossa humanidade está num processo contínuo de progresso, de crescimento. Agora, a nossa principal cota que nós podemos dar para a humanidade nesse progresso é a melhoria de nós mesmos. Mas isso não é egoísmo, isso é uma proposta de auto-amor, proposta de crescimento, porque no trabalho de autodesenvolvimento, de aprimoramento, nós também passamos a olhar com zelo e cuidado aqueles que estão próximos de nós, estimulando estes também ao crescimento. Então a gente estimula o crescimento do outro e cresce com isso daí também. E quantas referências nós temos de pessoas boas pelo mundo. É lógico que nos noticiários somente se noticia os crimes, as tragédias, aquela parte doente da humanidade, mas a maior parte não é assim. Se todos nós sim temos a necessidade de trabalhar o orgulho e o egoísmo, mas a gente tem que se lembrar que nem todos são perversos, porque a perversidade é uma doença gravíssima da alma. O orgulho e o egoísmo são resquícios do primitivismo em nós. Então precisamos de cada vez mais exemplos no bem, exemplos de fraternidade, exemplos de perdão, exemplos de compreensão, exemplos de amor. Então é como a gente lê no livro Boa Nova, quando Jesus, conversando com Levi, diz que o homem no mundo ele é muito mais ignorante do que perverso. Então, nós ainda vivenciamos esse estado de ignorância. A maioria da humanidade pode até ter algum conhecimento técnico e de alguns fatos, mas falta ainda mais esse conhecimento de si próprio, esse conhecimento que eleva a natureza humana. Não só em nível tecnológico, que é importante, mas principalmente no nível moral. Nós temos carência da necessidade de Deus, de religiosidade, de ética, de moralidade. O ser humano, ele é bom por natureza. Nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros de Deus também. Então, cabe a cada um de nós acessar esse lado de saúde e de estimular essa centelha que cada um de nós tem. A gente só precisa de criar um ambiente mais propício a esse desenvolvimento dessas virtudes e qualidades que nós temos em modo latente dentro de nós. Na mitologia grega, a gente encontra, através de metáforas, uma referência do que é o psiquismo humano. E aí a psicologia se aproveita muito da mitologia para aprender mais sobre o ser humano.
Então é por isso que muitos dos mitos, quando analisados, descrevem aquilo que é da característica humana. Freud estudou muito bem isso. Ele descreveu o mito de Édipo para falar do desenvolvimento humano. Quando se fala de síndrome do pânico, Pan é um deus da mitologia grega, metade homem, metade bode, que quando as pessoas passavam, viajantes, pelas florestas da Arcádia, esta criatura aparecia e gerava um grande terror, um grande pânico. Então o pânico vem do deus Pan e assim por diante. Mas nós temos um mito também que ele é muito conhecido, que é o mito de Narciso. E Narciso é aquele rapaz jovem, belo, que ele traz o simbolismo do apaixonamento por si mesmo, de um amor voltado unicamente para si mesmo, apaixonado pela própria imagem. Então, o narcisismo, ele é um pouco do orgulho e do egoísmo. O narcisismo, ele é o somatório desses dois. E esse é um grave problema que a gente encontra em muitas pessoas. Então, o orgulho e o egoísmo, eles estão presentes na humanidade. E a gente lembra que o egoísmo, ele é natural na criança. A criança, quando ela nasce, ela se sente o centro do universo. E só gradativamente, à medida que os pais vão atendendo e educando a criança, é que ela vai percebendo que existem outras pessoas, outros seres, e ela então vai dilatando a sua compreensão de mundo, e ela vai deixando de ser egoísta em função da educação que ela recebe. Então a gente vai entender que o egoísmo se manifesta de duas maneiras principais no desenvolvimento humano. O primeiro deles é exatamente esse, no processo infantil. A criança, ela é egoísta por natureza, mas os pais vigilantes, na medida que vão educando essa criança, vão retirando a criança desse egoísmo, o que predispõe uma boa capacidade de convivência com outras pessoas. Então é algo que pode ser redirecionado pela educação. Mas a segunda maneira se dá em decorrência de uma educação defeituosa na infância, onde se permitiu a criança levar adiante para outras fases, para a adolescência, para a idade adulta, o seu egoísmo. Porque o adulto egoísta é aquele adulto egocentrado, autocentrado, visa somente os próprios interesses, olha somente o próprio lado, sendo incapaz de reconhecer os direitos, os limites em relação ao outro. Então, as grandes dificuldades do mundo que nós vemos hoje são em decorrência do egoísmo que é filho do orgulho. Tudo começou no período infantil. Cada egoísta do mundo teve pais que não deram conta de lapidar e de educar. E aí a gente lembra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Santo Agostinho, no tópico A Ingratidão dos Filhos, vem falar exatamente sobre isso. Ele fala que o dever dos pais é o de educar os filhos. E para quem tem o conhecimento de que o orgulho e o egoísmo são os grandes males da humanidade, Santo Agostinho falando, cabe aos pais, assim como bons jardineiros, cortar esses brotos indesejáveis à medida que vão aparecendo. Porque se não arrancarem esses brotos enquanto são brotos, se eles crescerem, o trabalho será muito mais difícil. E aí nós encontramos pessoas no mundo com grandes dificuldades de convivência social por causa disso. São pessoas que, quando se lançam no mercado de trabalho, se dizem perseguidas pelos chefes que não as compreendem, que são injustos com elas.
A pessoa não assume a responsabilidade dos próprios atos. E aí muitas vezes permanecem na dependência dos pais por muito e muito tempo. Ou se tornam grandes manipuladores, convivendo com pessoas que se subjugam, que se submetem aos seus caprichos, porque são egoístas, porque são pessoas orgulhosas. E as outras, com uma autoestima muito baixa, se permitem esse tipo de convívio, de relacionamento. As pessoas que têm um pouco mais de autoestima, de visão, tendem a se afastar dessas pessoas. Então, quando a gente pensa no orgulho e no egoísmo nos dias de hoje, basta a gente olhar e ver como é que tem caminhado o mundo, quantas dificuldades nós ainda temos vivido em função do orgulho e do egoísmo. Se na humanidade nós já houvéssemos superado o orgulho e o egoísmo, a Terra já estaria num grau mais elevado na escala dos mundos. Então, o orgulho e o egoísmo são as ligações que nós ainda mantemos com o primitivismo da escala de desenvolvimento realmente. Mas então, é possível mudar isso? É possível destruir o orgulho e o egoísmo? E aí a gente se lembra de Paulo de Tarso, quando ele diz o seguinte: mas o mal que não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse não faço. Olha o conflito de quem está na busca de autossuperação, na busca de se tornar uma pessoa melhor. Os condicionamentos passados gritam muito alto no nosso inconsciente. Mesmo que a nossa mente racional deseje a mudança, então existem esses processos milenares que ainda nos arrastam quando nós nos colocamos de modo invigilante. E aí a gente busca fazer o bem e quando vê, se equivocou. Quando vê, já agiu no mal. Traduzindo, orgulho e o egoísmo. Mas Paulo disse também, mas prossigo rumo ao alvo. Ele não desistiu, ele continuou, até chegar num ponto em que ele disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo quem vive em mim. Um processo de transcendência, de superação. Então, é possível mudar? Sim, é possível mudar. O que a gente tem que fazer? Quando a gente pensa, então, em relação a quem é pai e quem é mãe, educação dos filhos, que estão sob a responsabilidade deles. Trabalhe isso nos filhos. Dê uma educação moral, dê uma educação religiosa. Apresente Deus para esses filhos. Traga os valores que a doutrina espírita tanto nos ensina. Mas para nós que já somos adultos, que já somos responsáveis por nós mesmos, não é um processo de educação. Ninguém vai educar a gente. Quando nós nos tornamos adultos, somos nós que nos autoeducamos. Então, esse é um processo de autorresponsabilidade. É um processo de busca que nós deveremos realizar para a mudança, para a transformação de nós. Então, lembrar que o egoísmo e o orgulho nos mantêm fixados aonde? No materialismo. O orgulho e o egoísmo fazem com que a gente se esqueça de Deus, da religiosidade, da necessidade de nós nos elevarmos moralmente. Então, qual que é o objetivo? É o oposto. É a gente trabalhar a nossa ligação com Deus, a nossa espiritualidade. E aí então entra o conhecimento que o Espiritismo nos dá. Um conhecimento tão importante porque é necessário a fé. A fé faz toda a diferença, mas não uma fé comum, porque a fé cega, ela está presente em vários setores da vida humana, não só na área religiosa. Então, a fé, ela está posta na religião, está posta em outras convicções ideológicas, a fé está posta aí nos times que a pessoa torce do esporte. É a fé que está ali, mas é uma fé que não traz aquele crescimento. A fé que nos traz o crescimento é a fé que raciocina,
É a fé que acredita porque pensa, porque compreende aquela ideia. E aí então, não é aquela fé que crê para depois descrer. Que, eu acreditava, mas agora eu não acredito mais. Porque a fé raciocinada, ela nos dá os subsídios para entendimento. E isso marca toda a diferença. Então, o Espiritismo ele vem nos trazer essa visão de que nós somos espíritos imortais. Nós somos seres que fomos criados por Deus, tivemos um começo, mas que nós somos imortais, que nós temos a necessidade do progresso, do crescimento. Para isso, temos a necessidade de passar pelas reencarnações durante um largo período de tempo, na necessidade de passarmos por experiências, de que a vida material ela é transitória, que nós viemos, já existíamos antes de estarmos aqui e que voltaremos para a pátria espiritual e que o período que estamos aqui é um período muito curto de tempo. Então, isso faz muita diferença na superação do materialismo, na superação do orgulho e do egoísmo. Então, o que Kardec nos traz no livro Obras Póstumas, na página 228? Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Então é aquela pessoa que não se identifica no sentido de se fixar somente com a vida material. A pessoa consegue transitar na vida material sem estar apegada à vida material. É alguém que reflete na finitude da vida material, biológica, e com isso consegue significar a própria vida, significar a própria existência, dando um sentido mais nobre para cada dia de vida. Então é alguém que sabe que o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Como Jesus nos ensinou, e isso daí consta no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Porque o orgulhoso e o egoísta, querendo tudo para si, eles criam para si muitos débitos, muitas dívidas, ao transgredir as leis divinas. Então, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Ou perder a própria vida, conforme algumas traduções. Então, a gente vai perder a nossa alma, a gente vai perder a nossa tranquilidade, nós teremos a necessidade de adentrar em um roteiro de encarnações, muitas vezes expiatórias, para aprendermos que nós não somos o centro do universo, porque muitas pessoas, quando estão vivendo as experiências, que elas dizem assim, né, com muita emoção, porque aquilo está afetando a ela, e ele diz, mas isso é injusto. Aí os espíritos nobres, quando olham para isso, dizem, olha, graças a Deus, agora está aprendendo sobre justiça, porque quando estava lá atrás, invadindo os direitos dos outros, não se importava com o senso de justiça em relação aos outros. E agora, quando vive e sente algum sentimento de injustiça, está aprendendo mais sobre justiça. Mas o nosso objetivo é aprendermos não só a justiça, mas também o amor. Então, é importante a gente trabalhar esses valores. E aí, então, na página 228 ainda, Kardec traz o seguinte, dizendo, a incredulidade não só carece de meios para combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. Então, a incredulidade é a pessoa incrédula, é a pessoa que não tem fé, é o ateísmo, é aquela pessoa que coloca o foco em si mesmo, o foco na vida material. Ah, não! Ninguém nunca voltou
de outra vida, de outro mundo para falar se existe. Então, às vezes eu escuto isso, e quando eu escuto, eu digo, olha, mas você está muito mal informado, porque já vieram muitos de lá para nos informar. São os espíritos que já vieram, né, nos atestar a imortalidade da alma, diariamente se manifestam através dos médiuns de psicofonia, de psicografia, estão presentes em obras belíssimas, todos atestando a universalidade do ensino dos espíritos, que é um dos fundamentos, né, da doutrina espírita. Médiuns diferentes, através de espíritos diferentes, trazem o mesmo conhecimento, um conhecimento que aponta para o mesmo sentido. Isso é uma prova imensa da imortalidade da alma. Mas se a pessoa não para se deter, para refletir sobre isso, aí ela não vai realmente compreender. E o Espiritismo, então, nos dá esses recursos. Kardec continua, o incrédulo apenas crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. Então, uma das formas da gente combater o orgulho e o egoísmo é a fé raciocinada, a fé que nos liga a Deus, a fé de que nós somos espíritos imortais, o conhecimento de que a lei divina é de progresso, que a lei é de amor, justiça, né, e caridade. Então, enquanto que nos golpes que o atingem unicamente vê obra do acaso e se ergue para combatê-la, aquele que tem fé percebe a mão de Deus e se submete. Então, dependendo da situação, quem não tem fé faz uma leitura do mundo. Quem tem fé faz uma outra leitura do mundo. Quem não tem fé vai ter determinadas atitudes que pode se comprometer muito por causa disso. Quem tem fé pensa, reflete, tende a ter muito mais prudência no mundo, reflete nos direitos dos outros. Então, com isso, consegue conviver mais pacificamente, vai conseguir criar um mundo muito mais saudável para se viver, muito mais feliz. Então, o antídoto do orgulho e do egoísmo são a humildade, a caridade. Mas então, como é que a gente vai trabalhar isso daí na prática? Como é que faz? Porque ninguém consegue mudar de um polo e ir para o outro. E a gente vai lembrar que realmente não existe um salto quântico de crescimento. O processo de sair do orgulho e do egoísmo para um estado de humildade e de caridade, um estado de um bom nível de autoconhecimento, onde a pessoa já pratica o bem, é um processo de crescimento, é um processo gradativo. Então, o espírito Nise da Silveira, no livro Reconstruindo Emoções, psicografia de Iraci Campos Noronha, o prefácio é de Joana de Ângeles. O livro é maravilhoso, é um livro que traz aspectos psicológicos associados à doutrina espírita, que favorece muito a questão do autoconhecimento, da transformação de nós mesmos. Então a Nise da Silveira, espírito, ela traz um capítulo muito bem elaborado, falando do egoísmo nos dias de hoje, nas atitudes pessoais, e ela fala o que se pode fazer para superar o egoísmo, e no final de cada capítulo ela traz diretrizes que ela sugere para serem trabalhadas. E quando o ser é adulto, responsável por si mesmo, ela traz falando sobre a autossuperação. Então, a gente pensa, para nós começarmos a desenvolver a humildade e a caridade, ela vem falando assim de exercícios de autoconhecimento. E o exercício de autoconhecimento é o exercício de parar e refletir sobre si mesmos. É aquele exercício da gente buscar compreender por que eu me senti de determinada maneira, o que está por detrás disso. Por que será que as pessoas têm reagido de determinada maneira na minha vida? Em que maneira as minhas atitudes têm estimulado determinados comportamentos dos outros? Por que será que determinada pessoa ficou tão chateada comigo? O que foi que eu fiz e falei
que a deixou desse jeito? Ou lance perguntas para si mesmo, para que você se conheça mais, para que você se compreenda mais, porque é no autoconhecimento que a gente vai trabalhando a humildade. É no autoconhecimento que nós vamos desfazendo o orgulho. E aí a Nise da Silveira vai falando também da prática do bem, para que a gente possa mudar o foco do egoísmo, do eu ser o centro do universo, eu ser o centro único dos meus interesses, e passar a desenvolver, a trabalhar o meu sentimento do bem comum, do bem em relação ao outro, eu tomar gosto disso. Então, que a gente se permita praticar tarefas voluntárias, tarefas de caridade. E a gente lembra de Emmanuel quando ele diz o seguinte, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, é necessário eu começar. O sentimento ele não vai surgir de imediato. Eu vou iniciar pela disciplina, porque eu compreendi que é importante fazer. Eu já entendi que, olha, eu tenho que realmente trabalhar. Egoísmo não é bom. Se eu realmente quero um mundo melhor, um mundo bom para todos, eu tenho que dar a minha cota de contribuição. Então eu vou e começo pela disciplina, fazendo essas atividades. E na medida que eu vou fazendo, pelas buscas que eu vou realizando, eu começo a tomar gosto pelo bem que eu estou realizando. Eu começo a ter gratificações em mim mesmo por estar doando meu tempo, por estar fazendo bem a outra pessoa, por estar dando a minha cota de contribuição. Aí então o orgulho e o egoísmo vão cedendo lugar e o meu sentimento de humanidade vai crescendo cada vez mais. Então vamos pensar sobre isso. O livro Obras Póstumas de Kardec está repleto de ensinamentos. E orgulho e egoísmo aqui estão descritos de uma forma muito profunda, muito bem elaborada. Então vamos refletir sobre isso. Uma alegria muito grande, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus, até uma próxima vez.